Olá, turma! Nosso tema da aula de hoje é sobre apresentação gráfica, também na forma de tabelas. Nós vamos mostrar também aqui algumas tabelas. Eu abri esse artigo aqui, é um artigo qualquer, tá? Coloquei esse, mas poderia ser qualquer outro. Esse é especificamente sobre tipo de dados e formas de apresentação na pesquisa clínico-epidemiológica, de João Luiz Bastos e Rodrigo Duquia. Quem quiser é só botar esse título aqui no Google, eu posso mandar em anexo para vocês lerem também. E aí ele fala um pouquinho sobre tipos de dados, as variáveis discretas, contínuas. Isso aqui é mais da bioestatística, a gente não vai trabalhar aqui. Mas eu gostaria, como uma disciplina de epidemiologia a gente lê muito gráfico, a gente pelo menos ter uma ideia de como montar um gráfico como esse aqui, por exemplo, esse. A gente construir uma tabela. Vocês sabiam que as tabelas, na verdade, elas não têm as linhas verticais e nem as linhas horizontais do meio da tabela. Essa aqui tem mais linhas, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas, certo? Então, vocês sabem montar uma tabela como essa aqui no Excel? No Excel a gente consegue montar uma tabela dessa rapidinho, tendo os dados direitinho. Aí a gente precisa ter um N total, que é a frequência absoluta, tá certo? E nós temos também a frequência relativa, que é o percentual, que deve fechar sempre em 100%. Então, normalmente os gráficos, as tabelas que a gente utiliza, ou o gráfico também pode ser, a gente usa o absoluto, que é o número exato do objeto que você está estudando, se são pessoas, no caso aqui são dentes, né? E nós temos a frequência relativa, que é a proporção de cada nzinho desse aqui. E aí nós temos aqui um gráfico de colunas também, que ele pode ser representado também em forma de gráfico de linha, né? Então a gente vai ajudar vocês a compreender a importância de um gráfico bem feito. O gráfico por si só, ele já é autoexplicativo, tá? Então, muito importante que o gráfico tenha um título esclarecedor, que a gente tem exatamente o que o gráfico está mostrando, o local, a data, como esse aqui, ó. E a gente tem aqui no eixo de Y escrito percentual, a gente precisa saber o que é que consta no eixo de Y e o que consta no eixo de X. Então aqui no eixo de X a gente tem o quê? Peso ao nascer em gramas. E aqui, percentual. O que é que o gráfico traz? Distribuição do peso ao nascer. Distribuição do peso ao nascer em crianças com 6 meses de idade. Então, no título ele me dá uma informação que eu vou olhar o gráfico aqui e vou entender que esses 1.500 aqui é o peso ao nascer em gramas. Então, são 1.500 gramas, 2.000 gramas, 2.500 gramas. Lembrando que grama, na medida de peso, é um nome masculino, tá certo? Então, não são 2.000 gramas, porque aí eu estou falando de grama de jardim. Então, são 2.000 gramas mesmo, que é a medida de peso. E o percentual aqui, 1%, 2%, 3%. Então, nesse gráfico aqui, eu vou ter aqui, ó, a partir de 1.100, vamos dizer aqui, 1.100 gramas abaixo de 1%. O 1% aqui tem uma linha bem tênue, bem clarinha aqui, ó, que dá para a gente ter uma ideia de onde acaba 1% aqui, o 2% e o 3%. Então, a maioria das crianças, das 359 crianças, 3% praticamente dessas crianças aqui está entre 3.000 gramas e 3.500 gramas. Quando a gente vai para o gráfico de linha, não muda muita coisa, muda a formação, a apresentação do gráfico, né? A forma dele muda, mas o conteúdo ele vai continuar igual. Seria como se fosse assim, explicando em outra linguagem visual, porque o gráfico ele é muito visual. Então a gente tem uma ideia da onda que vai se formando, ou das ondas que vão se formando, à medida que vai avançando o eixo de X e o eixo de Y. Então vamos lá aqui, ó, distribuição do peso ao nascer em crianças com 6 meses de idade. É o mesmo conteúdo. Só que aqui no eixo de Y a gente já não tem mais o percentual. Aqui ó, a gente tem porcento, 1, 2, 3%. Aqui a gente tem o N absoluto.
Então aqui nós temos o que? 20 crianças. Vai bater aqui. Vocês lembram da matemática? O eixo de y ele se prolonga até encontrar o eixo de x. Então a gente teria o pico desse gráfico aonde? Aqui. Entre 3.100 e 3.200, chega a 100 crianças. Então assim a gente consegue passar a informação para o leitor. Aqui nós temos a tabela, onde tem o mesmo dado. O N de 359 crianças e o peso dessas crianças ao nascer. Então, peso ao nascer em gramas. Ele colocou um intervalo aqui de 1.000 a 2.000, 2.001 a 3.000, 3.001 a 4.000, 4.001 a 5.000. E a frequência absoluta, que é o número exato das crianças. 24 crianças, que representa na frequência relativa 6,69% das crianças. Frequência absoluta de crianças com peso de 2.001 gramas a 3.000 gramas, 148, que representa 41,23%. Aqui a gente tem a ideia de maioria, a ideia mais exata da proporção dessas crianças. Tá certo? Aí a gente tem outros gráficos aqui, ó. Nós temos outras formas de escrever gráficos. Temos gráfico em pizza, deixa eu ver se tem algum gráfico em pizza aqui. Temos aqui. Dor dentária nos últimos 6 meses em indivíduos adultos. Vocês sabem fazer um gráfico desse? Às vezes a gente olha assim, nossa, não faço ideia, como é que eu vou fazer um círculo tão perfeito assim, né? O gráfico em pizza, ele sempre vai fechar em 100%. É uma circunferência, né, 360 graus. Então a gente precisa, nesse caso aqui, a gente usa esse tipo de gráfico quando os dados fecham em 100%. E aqui é aquele que botou apenas 2 cores, né? Um gráfico com 2 dados, mas ele pode ter muito mais dados aqui distribuídos. Vamos lá para o Excel, vamos primeiramente trabalhar uma tabela. Tem essa tabela, eu copiei lá do texto, e a gente poderia fazer essa tabela aqui no Excel de uma forma muito simples. Então nós temos aqui 3 colunas, certo? A gente pode usar 3 colunas, cada um como já vem aqui descrito, ou a gente também pode ampliar. Mas vamos primeiro inserindo as informações aqui. O que é que eu quero? Eu quero peso ao nascer em gramas. Então, pega uma célula dessa. No Excel, cada quadrinho desse aqui é uma célula. E essas linhas, na verdade, elas não aparecem na impressão. Uma vez ela não ficou confusa porque ia imprimir e ele queria saber como apagar essas linhas. Não, essas linhas aqui claras, elas não aparecem na impressão. São linhas fantasmas, tá certo? Peso ao nascer em gramas. E aí, avançou. Eu posso aumentar aqui, mas aí pode ficar muito grande. Eu posso mexer aqui também no eixo esquerdo. E aí eu posso centralizar a altura. E eu também posso fazer o seguinte. Eu posso fechar aqui e quebrar essa linha aqui, essa coluna. Eu vou aqui em formatar células, alinhamento da célula, quebrar texto automaticamente. Então eu vou ter aqui, ó, o texto quebrado e eu vou centralizar. Então eu já tenho aqui a formação, ó, igualzinha, tá vendo? Posso aumentar um pouco essa fonte aqui agora. Depois que a gente terminar, a gente vai passar lá para o Word para vocês verem como vai ficar. Então essas linhas não estão aparecendo. Aí o que é que eu tenho mais aqui? Eu vou aumentar um pouco a minha célula. Frequência absoluta N. Frequência absoluta N. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou quebrar essa célula, formatar a célula, quebrar texto automaticamente. Então eu tenho aqui agora, vou centralizar também no meio, frequência absoluta N. Mas o N não está embaixo, não tem problema, tá pessoal? Posso fazer simplesmente o afastamento aqui, ó, e ele vai ficar onde eu quiser. Quer ele igualzinho? Está aqui. Mas não precisa ficar exatamente igual como está aqui, não. Aqui a gente está aprendendo a mexer e fazer a tabela. A outra informação é frequência relativa. Frequência relativa. E aí ele coloca entre parênteses o percentual. Fechar um pouquinho aqui. Quebrar o texto, a mesma coisa, ó, clica com o botão direito do mouse,
em cima do H aqui, ó, que eu já faço isso na linha toda. Formatar a célula, quebrar alinhamento, quebrar texto automaticamente. Então tá aqui, centralizar, tanto na vertical quanto na horizontal. Então eu já tenho aqui o meu cabeçalhozinho aqui. Sim, mas e as linhas? Aí eu vou selecionar aqui, ó, as 3 colunas que eu quero, e aqui vai ter a linha. Aqui tem a linha inferior, que eu já clico aqui, e eu abro aqui, ele vai me dar a borda inferior, borda superior, o que é que está faltando. E aqui eu fechei, ó, borda superior e borda inferior. Agora eu tenho aqui os dados que é só inserir. 1000 a 2000, 2001 a 3000, 3001 a 4000, 4001 a 5000. Total. Agora eu tenho mais essas linhas aqui que separam o final da tabela. Então eu vou de novo aqui, superior, inferior. Nós temos a tabela quase pronta. Agora eu vou botar aqui o 24, o 148, o 172 e o 15. E aqui eu tenho em percentual 6,69, 41,23, 47,90, 4,18. Opa, eu errei aqui, peraí, não vi, gente. E 4,18. Ah, professor, por que o senhor não preencheu logo o total? Primeiro eu vou centralizar aqui, tá? Porque o total ele é uma soma. Eu seleciono o que eu quero, encerro na célula que eu quero o resultado e boto aqui autossoma. 359. Mesma coisa aqui. Eu vou somar para ver, até para ver se bate, entende? Para ver se eu não errei. 100. Aqui fechou em 100. Aí o que é que eu percebo aqui? Que ele botou aqui o cabeçalho e o final, a primeira e a última coluna em negrito. Então eu seleciono e clico em negrito. Tá certo. E o título, professor? O título eu costumo colocar lá onde eu vou trabalhar o artigo ou o conteúdo. A gente não vai fazer texto aqui. Então eu pego essa tabela, faço um Ctrl C, eu copio. Aí eu pego o Word e colo aqui, ó. Ctrl V. Vixe, que coisa maravilhosa, mais linda. Mas e aí, professor, que mudou, ó, ficou o N em sim, do lado. Não tem problema. Quando você vai arrastando o cursor do mouse, ele vai criar 2 linhas aqui, ó, que mostra exatamente onde ela está. E aí eu só arrasto um pouquinho. Então aqui está a nossa tabela pronta. Eu consigo colocar onde eu quiser. Frequência. Faltou o acento, né, gente? Frequência. Aí eu vou ver se tem erro. Peso ao nascer em gramas. Frequência absoluta. Frequência relativa. E aí aqui eu posso escrever o meu título, tá? E normalmente eu coloco a fonte também. Ah, o título é em cima ou embaixo? Isso depende, tá? Depende da norma do professor, da disciplina, do artigo, da revista. Isso é relativo. Tem revistas que pedem o título embaixo, tem revistas que pedem o título em cima. Ok? E o gráfico? Voltando para o Excel, vou apagar isso aqui. Aqui a gente tem, olha, dados importantes já. Peso ao nascer, frequência absoluta e frequência relativa. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar isso aqui. Sem o total, tá? Eu não quero o total no meu gráfico. E eu vou ver o que vai dar. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu não ensaiei isso aqui, tá? E eu vou aqui em inserir. No meu inserir, eu tenho gráficos recomendados aqui. Então aqui, ó, já aparece gráfico de coluna, gráfico de barra, já aparece gráficos de linha, gráfico de pizza aqui, ó. Aparece também esse gráfico de dispersão, de bolha. Aparecem os gráficos de combinação. Então, isso aqui é um brinquedo, gente. Vocês podem ir brincando. Se eu quero
pegar um gráfico que dê todas essas informações, não vai ser um de pizza, porque o de pizza não vai fechar aqui esses 359. Eu posso pegar os dados apenas da primeira coluna e da última, essa frequência relativa aqui, ó, para fazer um gráfico de pizza. Vamos ver com esses dados aqui, excluindo o total, vamos tentar fazer um gráfico de barra aqui. Vou pegar e clicar em gráfico de barra. E aí eu vou selecionar esse primeiro gráfico aqui. Então o que é que eu tenho aqui? Esse título do gráfico, isso aqui pode ser apagado, tá? Eu costumo apagar e botar o título lá no Word quando eu vou para o Word. Então o que é que eu tenho aqui, gente? O gráfico já veio pronto. Frequência absoluta em azul, frequência relativa em vermelho. Eu posso mudar a cor disso aqui? Posso, ó, preenchimento. Eu quero que seja preto. Tem revista que pede que seja preto e branco. Aí eu posso colocar esse aqui, preenchimento, um cinzazinho bem clarinho. Tá vendo? Eu posso mudar. Fica a critério de vocês. Então o meu gráfico aqui já está pronto. Eu já tenho aqui os dados de 0 a 200, de 1000 a 2000. Então o que é que eu tenho aqui? No preto, frequência absoluta, eu vou ter de 1000 a 2000, eu vou ter o quê? 24, vai até o 24, vocês veem aqui? E no percentual, na frequência relativa, ele chega aqui, como a gente sabe o valor, 6,69. Claro que eu não saberia que seria 6,69% exatamente, porque não dá para ter essa dimensão aqui. Mas eu posso clicar em cima dessa coluna aqui e fazer o seguinte aqui, ó, adicionar rótulo de dados. E o que é que vai acontecer? Olha, apareceram os valores. Alguns gráficos eu gosto de fazer isso, porque aí dá a ideia exata do que a gente tem. Tá certo? Então vamos deletar isso. Aí você pode brincar, ó, tem outros modelos de gráfico aqui em cima, ó, que você faz ficar mais bonito, tá vendo como vai ser mais bonito? Fundo preto, eu posso mexer, posso ir brincando, vocês podem se divertindo, aprendendo a mexer no Excel e na forma de gráficos, tá certo? Eu vou deletar esse aqui agora. Aí vamos lá, professor, faz aí um de pizza com tudo isso aí para ver no que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai dar. Não vou dizer que vai sair errado, que eu não tentei fazer aqui dessa forma, mas vamos para esse gráfico 3D aqui de pizza. Então ele vai ficar assim, ó, frequência absoluta N, ele pegou e dividiu aqui de 1000 a 2000, de 2001 a 3000. O gráfico em pizza ele não consegue pegar os dois, por isso que eu precisaria eliminar uma dessas colunas. Aqui ele só pegou o N, eu vou deletar aqui. Agora eu fiz a frequência relativa, aí sim fecha 100% aqui na frequência relativa. O anterior, vou fazer um Ctrl Z aqui, ele pegou apenas a frequência absoluta, que ele não consegue botar duas variáveis aqui dentro do gráfico de pizza, né? Seria bem complicado, uma pizza dentro da outra. Então o gráfico em pizza ele usa ou uma coluna ou outra coluna. E aí eu posso pegar a mesma coisa, eu pego aqui, ó, copio, copiar o Ctrl C, vou aqui no Word, Ctrl V. Olha que coisa mais linda. Tá aqui o meu gráfico. Eu posso também deletar esse título. Esse gráfico, ó, eu não consigo mexer ele, tá vendo? Ó? Fica estranho. Aí eu venho aqui e posso mudar aqui a disposição do texto. Atrás do texto, vamos botar. A partir do momento que eu faço isso, aí ó, eu vou conseguir, não consegui ainda, peraí. Agora sim, deixa eu diminuir aqui a visualização. Eu consigo aqui, ó, agora, pegando na linha, ó, mexer no gráfico e botar onde eu quiser. E diminuir também aqui, tá certo? Dividir. Aí é brincar, gente, aí é brincar, é mexer, fazer do jeito que a gente achar melhor. Posso aumentar aqui, baixar. Eu mexi nesse gráfico sem querer, né? E aí eu posso... errei tudo, ficou ruim. Deleta ele todo, volta lá no Excel. Pega de novo aqui, então, vamos lá. Clica no lugar certo, Ctrl C. Ctrl V. Pronto, ele vem de novo. Caso deu errado alguma coisa, eu vou diminuir aqui para ficar mais fácil trabalhar. Vou diminuir aqui, botar aqui atrás do texto, porque aí eu consigo, ó, mexer nele. Aí eu posso deletar, posso colocar o título em cima, fonte, e assim a gente vai trabalhando. Então, pessoal,
Ficou claro? Agora isso aqui, gente, é praticar. Não adianta você assistir esse vídeo e ficar só olhando. Em sala de aula eu peço para o pessoal levar o computador e a gente vai aprendendo e mexendo todo mundo junto. A gente constrói gráficos. Mas a distância aqui eu não tenho como estar aí ajudando você a fazer. Mas você, que quer ser um excelente profissional e possivelmente trabalhar em epidemiologia também, que todo profissional precisa da epidemiologia, então você vai se dedicar aí a fazer uma tabela. Faz uma tabela dessa, mexe lá quem nunca fez, faz um gráfico e começa a brincar aí com dados, tá bom? Um abraço para vocês, qualquer dúvida estou à disposição.